Bom dia! Hoje nós vamos para um papo cabeça com a doutora Márcia Bel. Doutora Márcia Bel é fisiologista, neurocientista, professora da Santa Casa de São Paulo há 27 anos, palestrante e o mais admirável nisso tudo, uma pessoa na qual eu me identifiquei, uma mulher sensível, racional, acolhedora, e é por isso que ela está aqui comigo hoje. Bem-vinda. Muito Márcia obrigada, Bel. Andréia. É um grande prazer, é um privilégio, para falar a verdade, estar aqui. É com grande alegria que eu identifico a potência do que você se dedica, do que você fala e do quão bem você poderá fazer às pessoas. É com muito orgulho que eu me apresento para caminhar com você nessa jornada. Já dizem alguns especialistas que se você quiser ir a algum lugar mais devagar, vá sozinha. Mas se você quiser voar e conquistar muitas coisas, vá de mãos dadas com seus amigos. E é isso. Você está aqui comigo hoje porque eu sei que nós podemos lançar e alcançar grandes montanhas. Ah, que O que você beleza, acha que disso? beleza, que beleza. Tirando essa parte leve, o que nós vamos falar aqui hoje é sério, é um papo sério, é um papo cabeça sobre a situação de nós mulheres na sociedade que estamos vivendo. Eu tenho aqui alguns dados só para a gente dar um start nessa nossa conversa. Tem uma pesquisa chamada GFK que diz que 45% das mulheres consideram a pressão que colocam em si mesma como uma das principais causas de estresse. E como a gente sabe, o estresse, às vezes, é o start de muitas doenças socioemocionais. Além disso, nós, hoje, como mulher, a gente passa por muitas modificações sociais. A pandemia foi uma delas, né? A tripla jornada de trabalho, cuidar da família, de si mesma, lidar com assédios, a desigualdade de cargos e salários inferiores em cargos iguais entre homens e mulheres, e ainda essa busca que a gente tem da garantia dos direitos. Em conclusão, em pleno 2022, conseguir a inserção no mercado de trabalho e consolidar-se e ter perspectivas de crescimento profissional são obstáculos enfrentados por nós mulheres, em níveis mais acentuados do que os homens. Isso ficou muito visto e comprovado com a Covid-19. Nesse cenário, professora, eu vou te chamar de professora, querida. Como está a saúde das mulheres, já que o estresse elevado tem o potencial de reduzir a mensuração de riscos, né? O foco atencional e a tomada de decisão com escolhas mais assertivas e claras? De forma objetiva e concreta, a saúde está ruim. O grau de sofrimento é enorme. A deflagração de quadros de ansiedade dispara, não apenas entre as mulheres, mas como sociedade, só que sobre as mulheres isso é muito evidente. É uma carga de trabalho enorme, uma jornada de horas insaciáveis, né, insuficientes para a nossa jornada, e com um histórico de submissão muito complicado, porque parece que nunca é suficiente, né? Então, dentro da questão do estresse, ele está deflagrando um desequilíbrio para a saúde mental, com um processo de ansiedade e de depressão que está levando ao adoecimento. É isso que a gente tem que deixar claro. Eu peço a oportunidade, Andréia, para colocar alguns pontos sobre isso, né? Veja, o estresse em si, ele não é ruim. O que é ruim é a gestão que é feita deste processo de estresse. É impossível a gente evoluir sem sair da zona de conforto. E toda vez que você sai desta zona, que algo te provoca, que algo traz uma novidade cognitiva, uma situação diferenciada de aperto, e às vezes também levando a sua motivação, você necessariamente entra num quadro que a gente identifica como estresse. Só que este é um ponto de estresse que te leva a um aumento de produtividade, porque direciona o seu foco atencional, coloca em alerta, reporta uma quantidade enorme de funções fisiológicas e cognitivas a favor da resolução,
e, portanto, a sua produtividade fica aceleradíssima e com muita assertividade. Então, o estresse não é ruim. O ruim é a dose que este processo se impõe dentro da nossa vida, dentro da nossa jornada. Esse é um ponto necessário para a gente compreender. Sim, Márcia, eu não sei até aonde vai chegar essa nossa conversa, né? E tem uma expressão que você disse aí, que fala zona de conforto. E aí, quando você falou, já me veio aquela imagem, assim, da mãe, né? Que a gente estava conversando aqui, que para chegar aqui, tá assim, linda, só Deus sabe os desafios que a gente passa, né? Então, assim, para essa mulher que está em casa, que fala assim, não, eu não tenho zona de conforto nenhuma, eu não consigo ficar sentada no sofá, né? Eu não tenho esse tempo de ficar me embelezando, olhando para mim. Não, não é essa zona de conforto, né? Não. Pode existir uma zona de conforto em meio ao caos. Com certeza, mas eu acho que é importante a gente especificar isso de forma com maior objetividade, com conhecimento real, né? Qualquer evento que suscite uma resposta diferente, que seja necessário você fazer uma tomada de decisão diferenciada do status quo, isso significa recrutar os seus recursos internos, tanto de natureza hormonal quanto de natureza neurológica. E isso é parte do que somos nós. Evolutivamente, nosso sistema nervoso, né, aqui eu vou chamar como cérebro, ele tem uma rotina que visa buscar uma condição de previsibilidade e antecipação. Toda vez que você está numa zona de conforto, significa que o ambiente é previsível e que, se algo acontecer, você sabe como resolver, você pode se antecipar. Isto é zona de conforto, aquilo que te concebe um espaço de previsibilidade e antecipação. Então, isso é o que a gente, mesmo dentro do caos, se você tem este domínio sobre a situação, isso não obrigatoriamente significa estresse, né? Agora, quando algo sai desta condição de previsibilidade, de antecipação, isso vai recrutar os seus sistemas de sobrevivência para analisar o que significa. É uma condição necessária para fugir, é algo que eu posso lutar, é algo que eu posso fazer um modelo samambaia para ver se nada vai acontecer na nossa vida, quem sabe vão me esquecer e eu não vou precisar fazer nada, né? Então, são diferentes frentes que se abrem de possibilidades. Isto em si, veja, não é ruim, porque isto te permite evoluir, se adaptar, e a própria adaptabilidade é uma das respostas e das habilidades socioemocionais importantes que a gente tem que ter na vida. Não se movimentar, não desenvolver respostas, não ser provocado a reagir, apequena a vida, torna o cenário de vivência pouco gratificante. Então, não é ruim. Eu estou insistindo nisso porque é comum a gente demonizar o estresse. Contudo, ele é um fator propulsor da evolução. A dose é que é o errado, é a ausência do equilíbrio na gestão desses recursos internos e, quando extremamente demandados, é que te levam ao processo de adoecimento. E aí sim, aí é uma ladeira abaixo para uma porção de coisas, né? E mesmo assim, quando se tem uma resposta, uma ação frente a tudo isso, existe algo que significa se adaptar e se estabelece um novo estado de equilíbrio. Um estado de equilíbrio que é diferente da condição anterior. No entanto, ele é viável e ele te impulsiona para a próxima situação, para o próximo desafio. Quando há essa adaptação requisita um conjunto de recursos muito elevados, isso, dentro da área da saúde, é conhecido como um custo de alostase muito elevado. Normalmente se paga um preço.
um preço que de alguma forma vai modificar o seu percurso naquele momento e de grande impacto É o físico com corpo, né? Olhando, frequência. falando assim, ó, olha pra Ó, mim. exato, Você tem né? que parar, olhar pra mim, porque não tá legal aqui, né? Isso, então, este é o custo existente. Então, às vezes, tem um comprometimento da imunidade com o surgimento de doenças autoimunes. Às vezes, você vai ter uma marca na pele que ficará ruim, uma suscetibilidade maior às doenças oportunistas. Irregularidade menstrual, veja, alterações de fertilidade. Aí é um grupo enorme que a gente pode evoluir de diferentes frentes, com diferentes olhares. Cada um terá o seu ponto de fragilidade que manifestará o desequilíbrio de forma mais rápido e, portanto, este padrão de adoecimento. Porém, veja, entre todas estas manifestações físicas, a questão da saúde mental é a mais profunda, que precisa ser valorizada. E isso é o que estamos vivendo. Este é o ponto. Então, ele é uma marca deste desequilíbrio que, de alguma forma, deflagra um gatilho que passa a promover uma situação de ansiedade com construção contínua de cenários de futuro, cenários que elaboram guerras que só acontecem na sua cabeça, e com isso você fica prisioneiro dessa Então, assim, situação. de uma forma assim, talvez mais simples, não é bom o tédio, né? O Exato. tédio não é bom. Então, nós temos o start do tédio que vai subir para um impulsionamento, para uma atitude, para uma ação, para uma mudança, né? E tem aquele momento de que eu tô aqui, eu não aguento mais, minha cabeça dói, meu corpo dói, eu me tremo toda, eu não consigo mais raciocinar, eu não consigo fazer as coisas mais. E aí eu começo a brigar com o meu corpo, que eu não ouço o meu corpo nos pequenos sinais e começo a criar um mundo meu. Um mundo meu até para justificar, talvez, esse meu comportamento que eu não quero mudar no meu cenário. E eu começo a criar esse meu mundo e esse meu mundo me leva para o adoecimento mental. E de outras naturezas também, Sim, né? sim. Essa fase que você descreveu também, Andréa, a gente chama de exaustão. Esta é a fase em que você transgrediu o limite desse padrão de alta eficiência que o nosso cognitivo, mental e físico nos permite, né? Se for uma questão de sobrevivência, você estará, de fato, colocando todos os seus recursos para sobreviver, mas se isso for fruto de guerras que só acontecem na sua cabeça, isso está perdendo potência funcional, potência humana desta caminhada. Então, isso é que é muito prejudicial. E aí, pessoal, vou falar uma coisa. Me veio agora um remember, né? Quando a gente conta muita história pra gente, quando tá todo mundo errado e só a gente que tá certo, é porque é hora de mudar. Porque você deixa de ser o autor da sua vida para ser a vítima da sua dor. E aí essa história não vai ter fim mais. Não vai, porque você começa até a manipular as pessoas que estão ao seu redor para justificar essa dor. Tô falando de um contexto familiar, e essa sou eu, André, que está falando, a doutora Márcia vai vir com o olhar dela aqui, mas adoece a família toda, né? Com certeza. Como qualquer situação, ela tem vários lados, né, Andréia? Veja, a vitimização, ela é, em parte, um grande pedido de ajuda, né? E ela também é um tipo de egoísmo um pouco torto, né? Por quê? Porque você se coloca em foco e você acaba mobilizando a atenção de todos para você. E isso é algo também prisioneiro. Isto também não te ajuda a evoluir. Ao contrário disso, diante de um desafio, ao identificar o ponto da sua vulnerabilidade, ao reconhecer aquele processo doloroso, aquele processo de desafio,
como algo legítimo e com o qual você precisa lidar, você tem a oportunidade de ser protagonista da mudança. E isso está relacionado ao aprendizado, à evolução. E esse é um processo virtuoso, porque você requisita os seus recursos que estão dedicados à resiliência, identifica os seus recursos internos, identifica a sua rede de apoio e de como você poderá trafegar por esta adversidade e sair do outro lado com o menor grau de prejuízo físico e emocional. Ao se apresentar protagonista e não vítima, você já começou a se curar deste processo. É a mudança de olhar, né? Percepção, perspectiva. É a mudança de olhar. E por falar em mudança de olhar e visão de mundo, essas pesquisas elas nos colocam situações muito desafiadoras, né? Especialmente as pesquisas em relação às mulheres. Vou citar agora aqui uma pesquisa da Cato que fala que a cada 10 mil profissionais, 23% a menos de liderança são para as mulheres em relação aos homens, né? E diante dessa postura de olhar, de querer tomar a frente das coisas, começando mesmo ser líder da própria casa e até ser líder de uma grande empresa, né? Especialmente agora das empresas mesmo, né? Como que a gente pode incentivar essas lideranças? E tendo em conta que a gente tem agora um compromisso assinado pela Organização Mundial da Saúde, que é a ODS, que se está tornando aí a menina dos olhos de muitos empresários, né? Porque é um compromisso que até 2030 as empresas, tanto públicas como privadas, têm que colocar em foco a questão da igualdade de gênero e empoderamento de mulheres e meninas, né? Nesse cenário todo torto, como que uma mulher pode olhar para ela e falar, não, eu vou ser líder da minha vida, eu vou buscar uma liderança na empresa, ou como que uma empresa pode abrir portas para que essas lideranças sejam de fato efetivadas? Essa não é uma resposta simples, eu acho que a gente precisa dividir esse segmento. Talvez o caminho das pedras, não a resposta simples, o caminho das pedras, o start. Mais ou menos. O start, mais ou menos. Eu queria abrir espaço na colocação aqui, né, dentro do seu programa, para colocar alguns dados a mais, além do que você colocou, que não reflete apenas na mulher que já, apesar de tudo, tem algumas condições de sobrevivência já satisfeitas, né? Então, os desafios de alcançar uma liderança, veja, são diferentes dos desafios de quem precisa sobreviver e está na linha abaixo da pobreza, né? Então, queria só colocar esses dados porque eles também são públicos. O relatório da Organização das Nações Unidas, Mulher, né, mostra dados alarmantes, por exemplo, no grau, no infanticídio que ocorre em alguns países a respeito das meninas. Por exemplo, isso é um dado público, acontece na Índia. Você tem um grau de mortalidade infantil das meninas porque a grande maioria das famílias não tem condição de pagar o dote para o casamento. E quando não vai para este processo de infanticídio, elas acabam sendo vendidas em idade precoce e muitas vezes instaladas no que são conhecidos como casas de mulheres, que são casas de prostituição. Então é uma história de vida que começa já fadada a uma condição de extermínio, né, dentro desse repertório. O protagonismo nesse cenário fica absolutamente difícil de ser alcançado. Você tem dados, por exemplo, onde a quantidade de meninas, mulheres acima de 15 anos que estão fora da escola é algo assustador de você visualizar. E é um número muito maior do que quando comparado em relação aos homens. Existem situações hoje, veja, em que no Brasil, este é um dado que foi divulgado pela Agência de Saúde da Mulher no último relatório que foi divulgado em abril de 2022, dia 28 de abril de 2022.
E ele dizia que ainda uma das principais ocorrências de doença, e inclusive de morte, muitas vezes para as mulheres, ainda é a questão do HIV. Porque acaba tendo uma relação sexual e uma relação com o seu parceiro de natureza desigual, onde não há uma concordância em utilizar um preservativo, não há uma conversa e uma aceitação real em que seja um momento a dois, e sim um momento de satisfação apenas para um, né? E isso, entre outras coisas, acomete num conjunto de doenças sexualmente transmissíveis, no qual é a mulher quem recebe a maior carga de doença sobre isso. Então, ela parte de uma situação onde ela tem um desprestígio humano, pessoal, ela acaba de dignidade humana, sendo achacada na sua dignidade, na sua percepção sobre si mesma. Sim. E essa perda de autoestima, essa não construção de identidade com a potência que ela deseja e merece ter, ela não se consolida. Por quê? Porque é uma cultura social que nos atinge já há mais de centenas de anos, né? Pelo menos nos últimos 300, 400 anos, que nos levam a esta condição. Então, a pergunta que você me faz não é uma pergunta fácil, sim, porque, na verdade, é uma cultura social que foi assim estruturada, que leva a uma condição e a um status da mulher menor dentro da sociedade. Então, ao promover um espaço para que ela alcance a sua liderança dentro de grandes empresas, dentro dos conselhos consultivos, administrativos, é algo que ainda tem uma longa trajetória para evoluir disso. Né? Se ela não consegue se perceber como uma pessoa digna e merecedora de exercer essa liderança, né, de ocupar esse espaço, né, como que lá na frente ela vai brigar por esse espaço? Então, eu até entendo que existe todo um trabalho social de gerenciar talvez o merecimento desse ser vivo, como que a gente colocaria isso? Merecer, merece. Veja, merecer, merece. Pertencimento social? Merece. Não, merece, mas assim, essas condições que a gente dá para essa menina, dela não se entender como merecedora. Ela é merecedora. Então, assim, a gente dar condições para ela se entender merecedora e pertencente a um contexto social, para que lá na frente ela consiga tomar posse desse lugar e brigar por uma liderança. Veja, isso é um conjunto. Então, você tem uma questão social, mas o primeiro passo real que começa essa jornada é com o conhecimento. Sim. É o conhecimento que irá transformar isso. Então, o seu processo de escolarização, a construção dos seus valores, a consolidação do pertencimento familiar, da sua identidade, da sociedade, são escalas, né? É um projeto em questão. Porque a verdade é que ela não deveria simplesmente ter que conquistar. Veja, são processos diferentes. Por que haveria maior mérito para o gênero, né, para os homens, quando comparado às mulheres? Veja, um dado muito interessante que a gente encontra nas universidades é que a maior quantidade de bolsas de pós-graduação, nível mestrado, doutorado, concedidas pelo CNPq, pelo CAPES, é um número muito maior para as mulheres. Mas o grau de empregabilidade feminino nas universidades ainda é menor que o homem. Então, essa disparidade, inclusive, não está simplesmente no conhecimento. O conhecimento também não outorga a ela o direito de pertencer, né? Mas ele é fundamental para que ela possa pertencer. Então, são escalas diferentes. É um processo de educação, de evolução da sociedade como um todo, que vem de um histórico de transição desde a Idade Média para a Idade Moderna, com a mudança do processo de produção de riqueza,
que a gente chama de capitalismo, né? Então, essa estrutura promoveu uma mudança de um padrão de produção comunal, onde as mulheres participavam do processo de produção em comunidades, para um processo de acumulação de riqueza embasado no homem, onde ele era o agente acumulador de capital. E isso direcionou as mulheres para uma posição cuidadora, né, de lar especificamente, e de reprodutora de novos braços masculinos para manter o processo de produção de capital e acumulação, braços femininos para serem cuidadores e mantenedores daquele lar. E qualquer ação que escapasse a esse foco de interesse, né, tanto do Estado quanto da Igreja, era algo que deveria ser abafado, né? As mulheres que, por exemplo, tinham algum conhecimento sobre poções, sobre ervas, controles de natalidade, Queimadas. Né? Essas mulheres eram as bruxas. Eu com certeza seria queimada. E as bruxas eram queimadas na fogueira. Com Exatamente. Certeza, né? E vale a gente entender que alguns homens também tinham esse tipo de conhecimento, mas eles eram tratados como hereges, e hereges não obrigatoriamente seriam queimados, né? Então, é uma mudança dessa construção social que não acontecerá de uma hora né, de uma hora para outra, que não acontecerá por decreto, inclusive, né? Porque a gente pode evoluir muito, se capacitar, mas a trajetória de pensamento, né? E essa mentalidade ainda tem muito para mudar. E é curioso que a gente observa em muitos programas de capacitação de mulheres vítimas de violência doméstica esse cuidar. Eu mesma já peguei alguns e olhei assim, o que ela vai fazer? Não que eu tenha nada contra a uma artesã, né, alguma costureira, mas você retira a mulher daquela situação de violência e fala que ela tem que ser empreendedora. E aí você vai continuar ensinando essa mulher a cuidar de alguma coisa. Verdade, é como eu falar que menina brinca de casinha e menino pode brincar de oficina, sei lá. Entendi. Algo assim, né? E alguns programas nesse sentido eles estão mudando, e graças a Deus, porque uma mulher pode sim ser uma excelente mecânica. Claro. Né? Uma mulher pode. Eu tenho uma sobrinha que está sendo responsável por um projeto de um carro voador. Olha que maravilhoso. Então, assim, é possível que a mulher nade, né, desbrave esses mares aí, né, tão, assim, ainda desconhecidos pela nossa natureza, né, pelo nosso gênero. Veja, eu não tenho nada... eu acho, inclusive, muito gratificante esse poder feminino, né, que é sagrado, inclusive, no processo da fertilidade, no processo de criação. É lindo. É potente. Que bom. Não tenho lindo. nada contra isso, né? Mas não somos só isso. É isso. Esse é o nosso ponto, né? E isso, inclusive, faz com que a gente tenha uma construção empática que é uma das habilidades mais essenciais do mundo atual. Porque se chegamos até aqui, é claro que existe uma série de conhecimentos para isso, mas o que nos leva adiante é a construção de um conjunto de conhecimentos internos. Esse religar de conhecimentos internos, eles se dedicam, eles impactam na possibilidade de você resgatar valores que nos trouxeram até aqui enquanto espécie. E entre estas coisas você precisa de empatia, né? Veja, a empatia, e eu também peço espaço para falar sobre isso, né? Eu vejo as pessoas fazendo, não, você é tão pouco empático, você não sei o quê. Virou, né, a palavra da vez, a empatia. Né? Há um esvaziamento de sentido, né, do que ela representa especificamente, que a gente precisa combater. Porque se existe uma razão para a existência de uma habilidade empática, é porque ela nos conecta. E é a conexão que garantiu o triunfo humano.
Enquanto espécie, somos muito frágeis. Se conseguimos sobreviver aos grandes carnívoros, aos desafios ambientais dentro da nossa história, é porque temos um cérebro social. É porque temos uma flexibilidade cognitiva, porque operamos de forma colaborativa. E para poder fazer isso, é necessário o vínculo e a construção empática fortalecida, tanto emocional quanto cognitiva, né? Por quê? Porque, veja, ao identificar o sofrimento, a dor, o conflito existente, é possível agir sobre isto. E é possível agir promovendo uma ação compassiva, que é uma outra habilidade inata nossa. Sim. Então, ao agir compassivamente, você está permitindo que o outro se restabeleça e os dois juntos possam caminhar enquanto indivíduos e enquanto sociedade. A compaixão é algo que não está pautada na bondade, ela está pautada na necessidade, inclusive, de sobreviver, né? E é bom e bacana a gente compreender que quando se fala sobre compaixão, o que está em foco é a forma como o outro compreende que a sua dor pode ser acolhida. Não é aquilo que você acha que é bom para ele. Né? E isso, eu vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, falando da questão da mulher. As mulheres falam muito em empatia. Né? Eu ouço pouco a compaixão, muito embora a gente nós saibamos que o drive da compaixão, né, e da empatia são distintos e eles vêm já da nossa origem, né? Já vem da origem cerebral, tá ali, do encéfalo, né? Vamos falar certo. Falar encéfalo para sua filha. Isso, hein? E como que a gente pode, com o autoconhecimento, né? Já que você disse que o estresse ele pode ser bom, e ele é bom quando ele nos estimula a buscar a mudança. E com base nisso, né, nesse autoconhecimento de quem eu sou, o que eu quero, né, de como eu posso gerenciar meu tempo, né, e ainda olhar para uma outra mulher sem achar que essa mulher vai me engolir, sem achar que ela é minha desafiadora, sem achar que ela está competindo de lugar comigo, sem achar que ela é mais bonita que eu porque ela se enquadra no padrão de beleza social que eu não tenho, sem eu me sentir diminuído porque eu tenho o cabelo liso e a outra tem o cabelo encaracolado. Como que eu posso acionar esses gatilhos dentro de mim? Porque eles já estão lá, né, Márcia? Eles já estão lá. E como que... E ao mesmo tempo... como que eu posso ajudar essas mulheres e a gente em roda, porque as mulheres faziam muito isso, né, em tempos antigos, elas sentavam em roda para conversar, elas sentavam em roda para se curar, né, e não tinha essa competição doentia, essa comparação que machuca, tão maléfica, né, que nos faz caminhar para trás. Com autoconhecimento. Eu sei que a sua primeira frase vai ser: essa resposta não é fácil. Mas como que com o autoconhecimento eu posso olhar para mim e usar a minha dor como um start e não sangrar em quem não me feriu, sabe? Uma parte disso é com bondade. É a bondade, né? E a bondade também está no drive. A bondade está no drive, mas existe algo que talvez não seja a bondade a palavra mais oportuna para isso, Andréa. Eu compreendo que uma parte disso é o exercício do perdão. Veja, o perdão é algo que está acima da justiça, né? E isso é algo necessário a gente compreender, porque enquanto espécie somos também muito sensíveis à injustiça, né? E o fato e isso ativa, inclusive, coisas que não desejamos. O pior de nós, muitas vezes, se manifesta dentro de uma sensação de injustiça, né? E isso significa que é necessário agir, inclusive para não quebrar a sororidade que deve existir entre as mulheres, né? E esse
processo, em grande medida, perpassa pelo perdão. Porque o perdão não é direcionado, inclusive, ao ato, mas é direcionado à pessoa que cometeu aquele ato. E ao perdoar, é possível você se libertar desta dor. E é possível conceder ao outro a oportunidade de ver quão importante isto é. E e todos nós continuarmos a evoluir. Todos nós continuarmos a caminhar enquanto espécie. O que eu gostaria de deixar claro e combater aqui é que o eu tem que dar espaço ao nós. E é como sociedade que a gente precisa resolver isso. Não é você brigando por você mesma ou eu brigando por mim mesma. Somos nós brigando por todos nós, inclusive pelos homens, pelas mulheres, pelos nossos filhos, por todos que nos pertencem, para construir um ambiente de dignidade, porque não há felicidade em só eu me dar bem, onde só você conquista. Veja, isso não nos pertence. A nossa característica é uma característica de uma sociedade, de uma espécie colaborativa. Então, só eu me dar bem pode ser bacana na foto, um determinado momentinho, assim um flash, né? Mas isso não é assim para sempre. E se existe aí posso dizer, uma ambição, é de conseguir alcançar a finitude olhando para trás e dizer assim, valeu a pena viver. Agora, chegar lá na finitude e ver que você deixou muitos para trás, isso não te dá esta completude necessária. Né? É incrível que como é necessário uma clareza para entender que quando eu quero só eu me dar bem, você vai contra a sua essência para o que você foi criado por Deus, pelo universo, porque nós somos um cérebro social. Nós somos criados para vivermos em sociedade. Né? Então, quando eu tenho esse destaque do eu, a chance de você conquistar sim coisas, mas deixar tantos outros para trás, vai fazer com que você viva na solidão. E é por isso que a gente tem hoje aí, e a gente, muitas pessoas, porque conviver com o outro é muito difícil, né? Porque você não pode ser do seu jeito, né? Tem que achar um denominador comum. Então, não tenho nada contra os bichos, mas não sei se você já percebeu como as pessoas estão colocando animais no lugar de pessoas, né? Sim. E aí do lado uma caixinha de Gardenal, né? E tá tudo bem. Só que a pessoa não dorme à noite. A pessoa não desfruta a vida, a pessoa não tem memórias e não tem histórias para contar. Então, e esta é uma vida sem sentido, né? Esta é uma vida sem sentido. Então, quando se objetiva, né? E essa é uma reflexão também muito profunda, necessária a ser feita, a gente vive mais. Nós temos uma expansão do nosso tempo de vida, da nossa longevidade. Então, se antes a expectativa de vida ia lá até os 65, 70, a gente vai viver até os 80, até os 90, né? Então, precisa precisa viver de uma forma coerente, consistente, veja, que nos permita acrescentar qualidade aos anos vividos e não simplesmente mais anos de vida, né? E isso depende da conexão. Isso depende do conjunto de relações significativas que são estruturadas ao longo da vida. Isso depende do afeto que você dimensiona, que você troca, que você ancora entre as pessoas. Isso nos traz sustentabilidade como indivíduo, como espécie, como seres humanos e nos torna melhores. É um elemento protetivo, inclusive, em relação à saúde mental. É isso que faz a sua âncora de sobrevivência. E nesse sentido, não dá para deixar ninguém para trás. Então, acho que dignidade e afeto são elementos aí necessários na história individual de cada ser humano, né?
na história individual para a construção coletiva da sociedade. E detalhe, a gente não defende uma sociedade só de mulheres, né? Não. Eu trago essa questão em ênfase da mulher, mas assim, nós precisamos da ajuda dos homens nesse caminho. E eu falo muito que o machismo, o feminismo não é o oposto de machismo. As pessoas não sabem disso, né? E ficam essas mulheres feridas, defendendo uma bandeira que as isola, né? Quando na verdade, o que a gente precisa é de que todos se unam e se atentem para os desmandos sociais que estão acontecendo ao nosso redor. Com as nossas meninas. Isso. E que também são construções sociais. Veja, são também construções sociais. Infelizmente, depende de um estágio civilizatório, depende do processo educacional, depende para onde a gente deseja olhar. Veja, e de fato eu acredito, né, que o que realmente importa está além dos olhos. Eu gosto muito, não sei se você já viu aquele documentário da Terceira Margem do Guimarães Rosa, a Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa. Eu vivo procurando a terceira margem. Sempre procurando a terceira margem, porque, de fato, quanto mais a gente se apercebe das coisas, a gente enxerga que é no sentir que tudo se resume, né? E naquilo que você consegue, de fato, perceber e enxergar, né, Andréia? Você falou do Guimarães Rosa, mas eu tenho um artista italiano que eu pessoalmente gosto muito, que é o Modigliani, né? O Modigliani foi um artista do início do século XX, anos 10, anos 20, né? Ele tinha uma saúde muito frágil. E ele tinha uma cultura muito robusta, uma habilidade enquanto pintor também muito intensa. Ele era além do seu tempo. Inclusive, ele não se encaixou dentro de nenhum dos movimentos artísticos da época. Embora ele polarizasse com o Picasso, o Picasso também achava que ele era um deus. A verdade é essa. E olha que o Picasso tinha um ego profundo. Não, eu ia falar que o Picasso achava um deus. Nossa! Então, e ele tinha uma característica na pintura onde ele não pintava os olhos das pessoas. E ele tinha a intenção de desnudar a alma das pessoas para poder fazer o seu retrato. E entre o conjunto de quadros que ele pintou da musa dele, que foi a Genet, e sempre com os olhos pequenos, com os olhos vazios, né? Só uma mancha ali presente. Aí um dia ela se inquietou, né? E perguntou para ele do porquê daquela ausência, do porquê que ele nunca pintava os olhos dela. E ele, no melhor estilo Modigliani de ser, respondeu assim: quando conhecer sua alma, pintarei seus olhos, né? E é nesse sentido que eu identifico que o que realmente importa está além dos olhos, né? Ao identificar essa pulsão humana, essa pulsão interna, é possível construir um outro olhar sobre a pessoa. E no caso do Modigliani, eu quero finalizar a história dizendo que ele pintou um quadro da Genet um pouco antes de morrer e devolveu o azul ao azul, lindamente. É muito bacana. Perdi as palavras agora. Fiquei pensando nos olhos. Perdi as palavras. Em uma das suas aulas que eu assisti, você falou uma frase do Yuval Harari, que fala o seguinte: o maior problema das pessoas no futuro não será a produção de comida, será o tédio. Nesse aspecto, como gerenciar esse estresse? Se o tédio não é bom, mas o excesso também não. Nesse caminho, como que as pessoas podem gerenciar esse autocuidado e cuidar desse alerta vermelho quando chega na saúde, prejudica a saúde? Como que se dá esse start?
Como que se dá essa sensibilização para a problemática, né? Olha, eu não posso ficar parada, mas também não posso ficar matando 5 leões por dia, né? Com palpitação no coração, por exemplo. Acho que a sua pergunta é: como a gente encontra o equilíbrio? Como a gente encontra o equilíbrio? Dá para encontrar esse equilíbrio? Então, deixa eu colocar. A contextualização desta frase do Harari foi em cima do que seria o crescimento populacional. No passado, o processo de produção de alimentos era o grande gargalo para o processo de crescimento mundial da população. Hoje, a inteligência artificial, ela, além de fazer uma padronização e automação de processos já repetitivos, ela assustou muitas pessoas, porque reduziu postos de trabalho, muitos tiveram que se adequar. Foi uma questão de estresse importante, mas ela está aí, não dá para a gente negar, reduzir e, portanto, vamos nos apropriar do que ela tem de bom. E nos vemos, às vezes, conversando com a máquina sem saber sem perceber a situação, né? Mas, neste contexto, é que o Harari diz que o grande gargalo do crescimento populacional e social no futuro não é mais o processo de produção de alimento, porque a inteligência artificial dará solução para isso. E o grande desafio é o tédio que as pessoas agora apresentam, porque existe uma crise de propósito existente. Então, isso leva para o adoecimento, para o desequilíbrio da saúde mental, para uma situação enérgica, onde o indivíduo fica lá no escuro, na sua escuridão, atrás do seu computador, atrás do jogo, desenvolvendo comportamentos de alívio e comportamentos compulsivos. Dopaminérgicos, um grande ganho, numa pilha sobre isso e absolutamente sozinhos. Então, este é um cenário, não de catástrofe, mas um cenário que a gente vê que é viável, que é possível, que de fato se desenvolva desta forma. Contemporâneo, né? Contemporânea é a palavra mesmo, é um cenário contemporâneo. Então, a primeira coisa que eu vejo que é importante a gente considerar é, primeiro, que a gente precisa estar atento a quais são esses sinais de estresse, né? Então, você fala assim, não, tá tudo bem, mas você não dorme. Veja, tá tudo bem, mas você tá tendo um comportamento compulsivo em relação à alimentação. Você tá aumentando a ingestão de álcool, buscando drogas de alívio sobre isso, muitas vezes levando a uma ação de violência doméstica, e não só de violência doméstica, mas violência na rua, de violências de diferentes formas. Pavio curtíssimo, né? Então, são manifestações que estão levando para um quadro de depressão, para um quadro de desequilíbrio especificamente. E estes sinais, nem sempre o indivíduo vê. Ele precisa ser visto por alguém. E para ser visto por alguém, a gente volta para a questão da conexão. Porque para sair desta sombra, né, desta escuridão, alguém precisa desejar olhar para ele. E isso depende do que foi feito antes, né? Então, é um contexto. Agora, uma vez detectada esta condição, a gente pode ter algumas ações sobre isso, né? E dentre estas ações, por exemplo, a questão do sono é um dos grandes problemas que a gente encontra na sociedade. Quase todo mundo, inclusive nas próprias pesquisas, a gente identifica que existe um número de horas insuficiente para sono, ou então, quando existem números de horas suficientes, não é um sono reparador, não é um sono de qualidade. Isto é um verdadeiro estresse para o corpo, porque isso não promove um processo de recuperação funcional. O dia seguinte é um dia que não funciona adequadamente, né? O foco fica absolutamente prejudicado, a sua capacidade de tomada de decisão, a sua potência de aprendizado. Então, uma grande cadeia de desequilíbrios e não conformidades
que leva ao adoecimento. Então não está né? tudo bem. Não está tudo bem. Né? E você não é forte porque não está tudo bem. Né? Porque Isso. Né? quem tá carregando, às vezes, um saco nas costas pesadíssimo, a pessoa fica, eu aguento mais um pouco, eu aguento mais um pouco. Não, Então, agora, não como que a gente resolve a questão de sono? Também não tem pílula mágica para isso, tá bom? tem que ter hora pra ir Né? pra cama, Mas sem tem o que ter celular. hora para exato. Tem que ter uma rotina que te envolva, que você desligou o celular, que você não vá fazer a última, né, mandar os últimos e-mails, responder os últimos WhatsApps, nem ver os últimos filminhos ali na cama. A própria luz do celular vai impactar na compreensão do seu ciclo biológico de que é noite, que portanto está na hora de dormir. Não é nem que é noite, mas está escuro e, portanto, é hora de dormir. Isto modifica a concentração de melatonina, modifica a concentração de cortisol, que são agentes sinalizadores de ciclo biológico. Né? A melatonina se eleva com a redução da luminosidade, então ela indica que é noite. O cortisol é um hormônio que está voltado ao despertar. Então, você tem uma mudança deste equilíbrio funcional, fisiológico do nosso corpo. Outro dia eu encontrei uma mãe de uma coleguinha da minha filha na escola, na fila, e ela falou que a filha dela não dorme antes das 2 horas da manhã. A menina tem 11 anos. E aí eu falei pra ela, olha, a luz do celular, essa luz que sai da televisão, que sai, engana o nosso organismo na produção de melatonina. Então essa criança, ela não vai sentir sono enquanto ela estiver com o celular ligado. Né? Não é achismo, não é... Não vai. Tem comprovação científica de que a luz do celular interfere na produção de melatonina. Então tem que ir para a cama sem o celular. E para outras pessoas ainda, em outras situações, buscar fazer aquilo que a gente chama de higiene do sono, né? Identificar um ambiente que seja mais calmo, que vai reduzindo a quantidade de estímulos. Existe uma ação para proporcionar uma melhoria da qualidade de sono. Veja, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, porque às vezes o problema é outro, inclusive. Mas são ações possíveis para poder trazer melhoria deste processo. Outra questão que eu gostaria de ressaltar é que, veja, a questão da alimentação, né? Muitas pessoas não dormem bem, inclusive porque elas acabam comendo muito tarde, porque acaba existindo um refluxo, porque existe uma digestão que não está fluida dentro disso. E isso é um outro elemento que deve ser evitado. O processo de alimentação, eu não estou falando só dos aspectos nutricionais, que esse é um capítulo à parte, mas a rotina para o processo de se alimentar. Então, ter horário para fazer isto é algo importante, porque ele é um sequenciador da sua vida também. Quantas pessoas estão atravessando a rua e estão comendo sanduíche, estão comendo no carro, né? Parou ali na cantinha. E é claro que se por um lado, né, eu penso assim, que bom que essas pessoas tenham o que comer, porque com 33 milhões de pessoas passando fome e em um quadro de insegurança alimentar, é claro que ter comida é muito melhor, né? Mas veja, dentro disso, tentar organizar o seu tempo pessoal para incluir o direito de você parar e comer, né? Sabe, de forma digna, concedendo dignidade a este evento, né? E muitas vezes, veja, a vida é mesmo louca, em grandes centros urbanos a gente fica mais atrapalhado ainda para isso. E eu faço minha culpa, muitas vezes me atrapalhei com essa história também, mas posso dizer que isto não é bom. Isto não é bom. Então, ter horário, né, ter um mínimo de rotina para o processo de alimentação é algo muito saudável ao seu corpo e à sua, né, a sua gestão geral da questão do estresse. Um outro sinal importante que mostra o desequilíbrio é o aumento de peso, né? E para isso também a relação com a alimentação e a regulação deste tempo para comer é um outro ponto importante. E tem algo que dentro da emocionalidade, especialmente, e também não há pílula mágica para isso, né? Às vezes a gente precisa de um apoio terapêutico para poder
trazer equilíbrio e compreensão às suas emoções e aos seus sentimentos, precisa de ajuda para colocar tudo nos trilhos novamente. E tudo bem, isto é absolutamente humano, existe recurso para isso. Então, às vezes, a gente precisa de um apoio dessa natureza para alcançar sustentabilidade, especificamente, mas existem algumas coisas que a gente pode fazer também, né? Uma delas que eu acho muito bacana e não é difícil da gente realizar é, por exemplo, fazer o que antigamente era um diário, né? Mas fazer isso de forma manuscrita, né? Essa escrita recordatória que você estrutura, ela oportuniza tanto um processo de avaliação cognitiva e de uma metacognição, quanto te faz entender que a sua vida tem uma escrita autoral, uma escrita pessoal, Ou seja, né? o que eu estou fazendo comigo mesma, né? Exato. É isso. E ao né? escrever manualmente, melhor do que escrever teclando, é algo que inclusive te gera uma memória muscular sobre isso, uma memória motora, que é interessante. Só comentando, na atualidade, esse hábito que era bastante comum há algumas décadas atrás, ela é feita nos stories, por exemplo. Quanto tempo dura o seu story? Né? Quanto tempo durou, então, a questão da sua vida? Entendeu? Pois é, Né? né? Veja, quando a sua agenda, o seu diário é elaborado desta forma, você tendencia para uma superficialidade e está descartando elementos da sua vida, né? Então é no mínimo uma provocação que eu gostaria Quanto de tempo trazer. dura o seu stories? Veja bem. Não é? Sim. Então, e principalmente com a memória, ela é traiçoeira e ela é bacana, né? Ela é traiçoeira e ela é bacana. Quando você faz uma construção recordatória dessa, veja, aquilo está ali guardado, você pode reler, você pode reavaliar, você pode ressignificar. E isto significa evoluir. Isto te pertence, isto é autoral. Isto é ser protagonista da sua vida, né? Então, é um caminho, veja, um caminho que não é tão complicado desta forma, né? A gente pode fazer sobre isso. Outra coisa que é bacana da gente olhar é a questão de construir ou exercitar o diário da gratidão, né? Que a gente chama sobre isso. Então, diariamente, você elencar pelo menos 3 coisas que tenham sido boas para você. 3 coisas Isso tem interessantes. uma capacidade de mudança de energia imediata. E não Quando só... a gente para de reclamar e agradece, seja, sei lá, por um café da manhã gostoso, por um banho demorado, mas muda, assim, o status da energia imediatamente. Muda o seu humor, muda a sua entrega, muda a sua socialização, muda o seu olhar para o mundo, né? E não precisam ser grandes coisas. Às vezes foi, puxa, eu senti o cheiro da comida que a minha mãe fazia, né? Ou então, nossa, olha, eu encontrei uma pessoa que fazia tanto tempo que eu não via, o sol ficou bonito, ele apareceu, né? São coisas pequenas para as quais a gente precisa olhar. Eu costumo dizer que existe uma beleza oculta que a gente não valoriza e que nos rodeia e pela qual a gente precisa ser grato sobre ela. Veja, não é que isso seja fácil também, não é fácil, mas como neurocientista posso dizer que toda a neuroplasticidade se reorganiza, né? Neuroplasticidade é uma das propriedades do nosso sistema nervoso em reorganizar as suas trilhas. E conforme, né, suas trilhas, suas conexões, suas sinapses, né, sem entrar numa linguagem muito técnica, mas ao promover uma ação, né, uma perspectiva de que você olhará o copo mais ou menos cheio e não o copo mais ou menos vazio, você modifica o seu otimismo, a sua capacidade de ter esperança
E esperança é algo compartilhável e que a gente pode... E a esperança, ela né? consegue trazer uma motivação intrínseca, né? Interna e fortemente realizadora. De forma sustentável, né? Não fantasiosa. Eu não estou dizendo para a gente viver uma fantasia. Viver é difícil, sempre foi difícil. Os desafios são das mais diferentes naturezas, sejam de saúde, sejam de situações sociais, sejam financeiras, sejam de insegurança, vejam, todas já elas. Fala desafio, né? São múltiplas, né? Sim. A vida não é fácil. Mas o que de fato faz a diferença é a forma como você se apresenta frente aos desafios, porque eles estarão sempre ali. E ao estruturar essa ação mais positiva, você amplia a sua resiliência e frente a qualquer outra adversidade, você se recupera mais rápido, você aumenta a sua imunidade, aumenta a percepção interna de bem-estar e isso nós podemos fazer. Isso nós podemos. Então, assim, a gente pode resumir que esse autocuidado diário, com essas pequenas práticas que não são tão ambiciosas, né, nos dá pílulas de resiliência que enchem esse nosso copo que a gente pode enxergar como mais cheio. E que pode compartilhar. Porque a gente só consegue compartilhar o que a gente tem em abundância. Sabe, pode compartilhar. E eu não estou falando nem de outras coisas assim que ainda não estão integradas à nossa cultura, como a alimentação, como a meditação, que a gente sabe dos benefícios, mas que ela não está integrada à nossa cultura, né? Vai fazer o exercício físico. Todo mundo sabe que exercício físico é importante, mas há uma certa resistência, apesar do conhecimento existente sobre isso. Então, eu estou falando de coisas que você pode fazer a hora que você coloca a sua cabeça no travesseiro. Você pode agradecer pelas 3 coisas boas que você teve naquele dia, que necessariamente esta prática, ela modifica o escrutínio que você faz a respeito da vida. E você dormirá melhor, você acordará melhor. E aquele ciclo vicioso, prisioneiro da sua infelicidade, ele abre uma portinha pequena, que se torna um ciclo mais virtuoso, com chance de construir uma jornada mais alegre, mais leve, com maior felicidade. Então, a gente pode concluir que escolher ser feliz é uma decisão diária? É uma decisão diária e demandada. Nossa. A gente tem que demandar ser feliz. E aí, para quem que a gente entrega essa petição nessa demanda? Para você mesmo. É sua vida, é sua jornada, é o seu protagonismo frente à sua jornada de vida. Então, frente à minha jornada, frente à sua jornada, hoje a gente escolhe ser feliz. E ponto final. E ponto final.